Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um duelo de FIIs aqui no canal Na Rota da Riqueza. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o HGLG11 e o BTLG11, dois gigantes aí da logística que se destacam muito nos seus segmentos. Sempre lembrando que aqui eu comento tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos dos fundos imobiliários, mas não é nenhuma recomendação de compra, tá? A recomendação é que seja feito, de fato, o estudo desses fundos imobiliários, porque se eles estão em voga, eu sempre pensei assim, se está sendo comentado, não dentro do YouTube só, por exemplo, ou só dentro de uma rede social, mas principalmente por analistas, é porque esse fundo tem algo diferente, tem algo a agregar na nossa carteira de investimentos. Então, um vídeo bem direto ao ponto, vamos ver o passo a passo aqui, aqueles mesmos pontos que a gente já viu do vídeo anterior, e vamos fazer a nossa análise de duelo de FIIs aqui. HGLG11 versus BTLG11. Então, começando aqui no nosso HGLG11, como eu já comentei, né, nós temos aqui dois fundos de logística do tipo tijolo. Então, a tipologia do fundo aqui, tanto do HGLG11 quanto do PTLG11 são fundos de tijolo, ou seja, investem majoritariamente quase todo o seu patrimônio em imóveis físicos, certo? Para receber aluguéis da maneira tradicional mesmo. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, a cotação do HGLG11 está em R$ 153,38 a cota. Para te adquirir uma cota hoje do HGLG, teria que desembolsar aí R$ 153,38. Falando de liquidez, a gente está falando de um fundo aqui extremamente líquido, que o fundo está sendo bastante negociado. Hoje o HGLG está com uma liquidez média diária de 7,8 milhões de negociações por dia. Sempre vamos usar aquela analogia que eu fiz no vídeo anterior. Vamos pegar esse valor aqui da cota e imaginar 7,8 milhões de reais desses valores aqui, nessa cota aqui, transacionando. É muita coisa. É um fundo realmente muito negociado, tanto comprado quanto vendido. Então, ponto positivo para o HGLG, uma liquidez excelente, o que não necessariamente vai nos trazer problemas aí se a gente precisar se desfazer em algum momento de algumas cotas para fazer uma realocação de carteira, por exemplo. Falando de dividendos, hoje o HGLG, segundo a sua cotação, está com um dividend yield aproximado aí de 8,59%. Vocês percebem que a primeira diferença que a gente pode perceber é que fundos majoritariamente de tijolo têm o seu dividend yield um pouco menor, porque eles não têm aquele risco ali necessariamente corrido pelos fundos de papel. Então, o fundo de papel ele tem uma natureza de se arriscar mais para obter maiores rendimentos. Aqui, os fundos de logística ou tijolo, de uma maneira geral, eles vão buscar tentar seguir rendimentos de uma maneira mais sólida, de uma maneira mais perene, sem correr tanto risco, apostando mesmo nos imóveis físicos, que é o meio tradicional e que isso não vai morrer tão cedo. Que nem eu comentei da outra vez na liquidez do outro vídeo lá, quando a gente tem o tripé aqui de rentabilidade, liquidez e segurança, aqui é um fundo que tem uma excelente liquidez e também procura aqui trazer uma segurança muito boa, certo? Se a gente fosse buscar também a rentabilidade, a gente iria ter que adicionar na carteira fundos de papel. O último dividendo pago aqui pelo HGLG11 foi de R$ 1,10, um excelente dividendo, e o HGLG vem demonstrando aí, conforme vocês veem na tela, eu trouxe esse mapa aí de dividendos, essa recorrência, para vocês verem que ele tem uma constância no pagamento e em alguns momentos ele costuma fazer algumas vendas ali de imóveis, o que é natural nos fundos de tijolo, com vistas a fazer uma realocação de portfólio e dar um fôlego ali maior para os seus ativos e também obter lucro de alguma maneira, né? Então, por ter imóveis físicos, os fundos de tijolo tendem a fazer essa parte aí de venda de ativos para obter um lucro maior em alguns períodos
e distribuem uma boa parte desse lucro aí aos cotistas, o que é bem interessante, quando esse rendimento aí de 1,10 pode chegar a 2, 3, 4 reais, dependendo do lucro do fundo. Falando de setores de diversificação, nós temos algumas informações muito interessantes. Para começar, como nós estamos falando de um fundo aqui que investe majoritariamente em imóveis físicos, nós podemos definir que do patrimônio líquido do fundo, aproximadamente 90% está em imóveis físicos. Naturalmente, os outros 10% o fundo busca rentabilizar de outras maneiras para se expor também ao mercado e não ficar exclusivamente dependente de imóveis aqui, né? Imóveis físicos que não possuem liquidez, caso o fundo deseje ter um caixa ou algo do tipo. Então, 10% ali que a gente pode considerar o caixa do fundo fica investido tanto em outros fundos imobiliários, como também em renda fixa, CRIs, CRAs e demais títulos ali que vão trazer, de certa forma, uma liquidez, mas percebam que 90% do patrimônio do fundo está realmente em imóveis físicos, o que o caracteriza como um fundo de tijolo. Segundo o último relatório, como eu sempre trago as informações aqui, recentemente está fazendo uma expansão aqui no Espírito Santo. Hoje o fundo conta com mais de 25 ativos imobiliários, então o fundo tem mais de 25 imóveis, certo? Espalhado por várias regiões do país, o que é bem interessante, já que quando nós estamos falando de fundos que possuem imóveis físicos, o interessante é que nós temos imóveis multissetorizados, né? Ou seja, multi-imóveis, mais de um imóvel. O fundo não pode ter somente um imóvel e também ele tem que ser multi-inquilinos, então eu não posso ter somente um imóvel alugado somente para um inquilino, porque se ele sair dali vai me dar um prejuízo até que eu arrume outra empresa que vá alugar novamente esse meu imóvel. Então é só a gente pensar num contexto de pessoa física aqui comum comprando uma casa ou tendo casas de aluguel. Tu prefere ter uma casa e alugar para uma pessoa só? Todo o teu patrimônio está nessa casa, tu fez uma casa gigante ali, mas tem só uma pessoa alugando. Por mais rico que seja, um exemplo, se esse cara resolver sair para outra casa, tu acaba ficando sem ter aquele aluguel ali em alguns meses até tu arrumar alguém para colocar de novo. Então, dentro dessa diversificação, a gente precisa ter vários inquilinos e vários imóveis também, que é o caso aqui do HGLG. Então, também é um ponto positivo. Tem muitos imóveis e muitos inquilinos. Não tem nenhuma concentração grande de mais de 10%, por exemplo, de inquilinos ali específicos. Ele é multi-imóveis e multi-inquilino. Ponto excelente para o HGLG 11. Então, também conforme o último relatório divulgado, uma das coisas também que a gente olha num fundo de tijolo é a sua vacância, tanto física quanto financeira. A vacância física, a gente pode chamar aqui de VFIs, a vacância física do fundo foi reduzida, está aproximadamente aqui em 4%, e a vacância financeira, que vai chamar de VFIN, também reduziu para 4% aproximadamente. Então, o fundo teve essa redução, que é bem importante. Quando nós falamos de fundos de tijolo, nós temos imóveis físicos, onde estão alugados para inquilinos, e esses inquilinos ali, se não tem ninguém alugando, por exemplo, esses inquilinos pagam aluguel. Se não tem ninguém alugando, o fundo está vago, ou seja, nós chamamos isso de vacância, e o fundo precisa preencher. Então, quanto menor a vacância, tanto física quanto financeira, para o fundo, melhor. Vacância física é realmente não ter ninguém lá para alugar o galpão logístico, o imóvel do fundo, e vacância financeira é quanto o fundo deixa de receber por não estar alugando esse fundo. Então, esses dois indicadores foram reduzidos conforme o último relatório e vem caindo consideravelmente, o que é bem interessante. Uma vacância considerável, bem boa para o fundo. Um outro ponto aqui falando também dos imóveis é que o fundo está com uma expansão aí projetada já no Espírito Santo. Então o fundo está expandindo, expansão ES, certo? Então o fundo está adquirindo mais um imóvel, mais um grupo de imóveis ali no Espírito Santo. Está fazendo ótimas aquisições, segundo ele, que é um investimento que no momento vai dar alguns custos de aquisição para o fundo. Então o fundo
até menciona isso no relatório, que por causa disso vai tentar manter ali o seu dividendo. Por ocasião pode vir a cair um pouco ali, mas é porque o fundo está nesse projeto de expansão e ele acaba usando um pouco ali do caixa que ele possui para poder honrar com esses pagamentos, com essas aquisições. Então, o fundo vê uma oportunidade e ele usa o caixa do fundo para poder estar adquirindo aí esses investimentos. Um outro ponto que a gente observa quando nós falamos de imóveis são a tipologia dos contratos. Então, os contratos aqui do HGLG, nós temos uma peculiaridade. Nós dividimos os contratos em contratos típicos e contratos atípicos. Os contratos típicos são os contratos padrão de um imóvel. Então, eles têm geralmente um prazo menor. Então, para um fundo imobiliário, geralmente, para obter uma receita mais previsível, digamos assim, seria o ideal ter contratos atípicos. Mas nos contratos típicos, nós temos um prazo menor. Mas aí qual é a vantagem? Aqui vai da estratégia de cada um de qual fundo colocar em sua carteira e ver também qual é a principal ali a estrutura de contratos do fundo para que tu tenha uma diversificação nesse ponto entre contratos curtos e contratos longos. Não tem como a gente dizer que é bom ou é ruim, porque os dois se complementam, certo? Nos contratos típicos, nós temos prazos menores. Aqui já definindo a porcentagem, tá, do fundo. O fundo hoje ele tem 68% dos seus contratos típicos e 32% em contratos atípicos. Então, o fundo aqui, por ter majoritariamente contratos típicos, ele tem o ALI, que a gente chama aqui, né, que é o prazo médio dos contratos, de aproximadamente 3,8 anos. Ou seja, o tempo médio que dura um contrato ali com o HGLG 11. Agora, por mais que o período seja curto, muitos fundos usam os contratos típicos porque tem uma flexibilidade maior para poder fazer reajustes de aluguel. Então, um exemplo disso é que agora em 2024, aproximadamente aí 40% da receita do fundo vai passar por uma revisão dos contratos vigentes. Então, esse ano de 2024 ainda, para já começar valendo. Em 2025, o fundo vai passar aí por uma revisão dos seus contratos que vai afetar aí uns 40% aproximadamente da receita do fundo, que provavelmente vai fazer as correções ali. E o mais importante são correções feitas pelo IPCA, e a maior parte deles, né, dessas correções, e também pelo INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, como eu já mostrei aqui. E 32% aqui, mostrando também que o fundo se preocupa em ter contratos atípicos para que uma boa parte da receita, aí, 32% da receita do fundo seja advinda de contratos atípicos, que garante aí uma previsibilidade e, de certa forma, robustez do fundo aí, ao longo do tempo, tendo a união dos dois tipos de contratos. Esses contratos do fundo imobiliário aqui, nós temos vencimentos aqui a partir mais de 50% dos contratos do fundo atualmente estão com vencimento aqui para além de 2028. Então nós temos aqui um bom prazo ainda para o fundo fazer aí, procurar novos inquilinos ou renovar esses contratos, ainda tem um prazo para o fundo ficar recebendo, sem contar no revisional que vai acontecer agora também, ainda esse ano. Beleza? Então, basicamente, a gente percebe aqui que são informações importantes, como liquidez, como dividendos, principalmente a parte de setores de diversificação, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Aqui eu trouxe pontos bem específicos para a gente entender um pouco da composição do fundo, do patrimônio, e demais detalhes eu acho importante a gente realmente, como eu sempre indico aqui, olhar o relatório do fundo, que é onde tem o maior número de informações, e a gente aprendendo a ler, buscar exatamente as informações necessárias ali, a gente consegue achar o ouro para poder investir corretamente e não tomar prejuízo aí ou diminuir consideravelmente o risco, certo? E chegando na parte que eu sempre digo que é uma das mais legais, a gente vai falar um pouco aqui do Magic Number. É o número de cotas necessárias para que eu receba o valor equivalente para eu receber, para eu comprar, na verdade, uma outra cota desse fundo imobiliário que está me pagando. Como eu menciono aqui, como é que a gente faz esse cálculo do Magic Number? Nós temos que pegar
o valor da cota, ou seja, 153 nesse momento por 38, dividido por 1,10, que é o valor do último rendimento aí do fundo. Então aqui a gente percebe que após fazer os cálculos ali rapidamente, com 139 cotas, a gente já conseguiria receber o equivalente aqui a R$ 153 aproximadamente, para conseguir comprar uma nova cota sem precisar mexer no nosso bolso. Se tu está gostando de ver as características dos principais fundos imobiliários, não deixe de dar o like aqui no vídeo, comentar e se inscrever, principalmente para seguir acompanhando muito mais conteúdo que vem por aí, certo? Então agora a gente vai partir para o nosso segundo fundo imobiliário aqui, o BTLG11. O BTLG11 nos mesmos moldes do HGLG11 também, um fundo muito comentado. Aqui nós temos uma liquidez excelente desse fundo. É um fundo também de tijolo, do segmento de logística. Muitas características aqui vão ser semelhantes, então eu vou tocar um pouquinho as partes que são semelhantes. Hoje, a cotação do BTLG11, a gente já percebe que ele é um fundo mais acessível, se a gente for olhar desse ponto de cotação nesse momento, tá? É um fundo que hoje ele está aqui em R$ 96,89 a cota. Lembrando que nós estamos num momento de juros mais altos, então os fundos imobiliários estão abaixo do seu valor patrimonial. No ponto de liquidez, o fundo, conforme o último relatório, demonstrou aqui uma liquidez média diária de aproximadamente 8,7 milhões, mostrando-se também um excelente fundo pela sua liquidez, tá? Então, mais de 8 milhões de negociações diárias, são R$ 96,89 por cota, transacionando, obtendo por meio dessas transações um valor aí, um montante de mais de 8 milhões, é bastante coisa. Também, considerando aquele ponto que eu comentei no HGLG, no triângulo ali dos investimentos, rentabilidade, liquidez e segurança, é um fundo que tem também uma boa parte aí de, considerando a liquidez dele, possui a liquidez e a segurança também, por ser um fundo de tijolo, que já é uma característica desses fundos imobiliários. Dividend yield médio aqui, se a gente for falar de dividendos do BTLG11, está na casa hoje de 9,56% ao ano. E o último dividendo pago aqui foi na faixa dos 78 centavos. Então, se a gente for comparar com o dividendo de 1,10 do HGLG11, a gente já percebe essa diferença. Porém, se formos comparar necessariamente o dividend yield, o BTLG11 aqui está apresentando, nesse momento, conforme a cotação atual, um dividend yield maior. Falando de setores de diversificação, que é o ponto que mais difere, que eu acho, dos dois, em questão de distribuição, na verdade, dos imóveis, né, para a gente ver quantidades e etc. O fundo hoje, né, o patrimônio líquido do fundo é muito semelhante também. Eu digo que difere mais do HGLG11 porque cada um tem seus imóveis em locais diferentes e cada um tem suas peculiaridades. Então aqui, na mesma forma que o HGLG11, como é um fundo de tijolo, 90% aqui também, na mesma modalidade do HGLG11, está em imóveis físicos, certo? Está só abreviado aqui, então está em imóveis físicos, e esses 10% aqui é caixa, né, para o fundo e demais ativos para gerar uma certa liquidez e fazer rentabilizar financeiramente o patrimônio do fundo. O fundo possui hoje aproximadamente 22 ativos, também pulverizado, da mesma forma que o HGLG11, o BTLG tem multi-inquilinos e multi-imóveis, então nós temos 22 ativos, com uma concentração também menor em um inquilino específico, o que nos traz uma segurança maior aí de caso de alguma inadimplência, de algum problema com o inquilino, o fundo consegue repor isso e fazer com que não prejudique muito o rendimento que nós buscamos ao investir num fundo imobiliário. Um ponto aqui interessante é que o fundo possui também multilocalidades, multirregiões esses imóveis, porém o fundo ressalta no próprio relatório que aproximadamente ali 80% da sua receita está concentrada
em São Paulo, que é o maior aí centro de negócios que se a gente pode dizer assim, do país. Então, São Paulo é onde tudo realmente acontece e o fundo de olho com vistas nisso, né? Colocou ali seus imóveis numa faixa de 30 a 60 quilômetros ali dos principais centros de São Paulo, fazendo com que isso eleve muito os seus aluguéis. Acredito que é a estratégia principal ali, por ser realmente onde tudo acontece e o fundo está buscando oportunidades nesse ponto. Falando de aquisições, conforme o último relatório, o fundo fez uma aquisição bilionária recentemente, onde na região metropolitana de São Paulo ele fez aquisições ali de mais 13 ativos para compor aí o patrimônio do fundo, certo? O que vai trazer um incremento bastante considerável. O fundo ressaltou ainda que é importante a gente considerar essa informação, que em vistas dessa aquisição pode apresentar alguma maior diferença em rendimentos, porque o fundo se comprometeu com essa aquisição e vai fazer alguns pagamentos para amortizar essa dívida que ele contraiu para fazer a compra. Porém, aos olhos dos gestores e da administradora, tem muito a agregar para o fundo essas aquisições de forma que vão trazer um retorno considerável no médio e longo prazo, que é o que os fundos buscam com aquisições desse tamanho. Um ponto que eu não comentei aqui, mas é interessante saber, é que nós temos aqui algumas bandas de variação do dividendo, tá? O fundo, hoje, é um fundo que eu achei, ele aqui, se eu vou colocar para você, se eu achei ele mais agitado lendo o relatório lá, por uns pontos aqui que eu achei importantes. Ele é mais agitado, digamos assim, do que o HGLG11. Se a gente for falar de movimentações, por exemplo, o dividendo dele aqui vai girar, vai fazer uma variação entre essas bandas aqui maior de 0,80 até aqui embaixo de 0,74. Então, se a gente for olhar uma distribuição lá dos dividendos recorrentes do fundo, ele faz a distribuição recorrente de forma tranquila, porém ele tem uma variação maior. A gente percebe que no HGLG11 nós temos 1,10 ali seguido constantemente, de uma maneira mais frequente, e aqui o fundo varia entre 74, 76, 80, 78. Ele tende a fazer essas variações por ser, ao meu ponto de vista, um fundo mais agitado. Eu caracterizaria assim. Porque o que acontece? Tem uma informação lá no finalzinho do relatório que é bem importante, que o fundo diz que é uma prática dele. Quando o BTG Pactual assumiu a gestão desse fundo, a administração, ele falou o seguinte: todo ano, aqui é importante falar dos ativos, né? Então, todo ano o fundo vai desinvestir, ou seja, desinvestir, o fundo vai desinvestir dos seus imóveis de 10 a 15% do seu patrimônio, certo? Então é importante ter essa consideração aqui, essa informação em mente. Todo ano o BTLG 11 vai tentar desinvestir ali dos seus imóveis para quê? Para oxigenar os seus imóveis e também trazer lucro. Da mesma forma que o HGLG 11, que a gente viu que tem alguns momentos que ele paga mais, o BTLG 11 também faz isso de uma maneira muito mais pragmática, muito mais expressiva. Ele está dizendo no relatório que todo ano ele busca desinvestir, ou seja, vender, se desfazer de 10 a 15% do seu patrimônio de imóveis e com isso fazer novas compras. Por isso que ele teve essas novas aquisições, aí, porque ele é um fundo que gira mais o seu patrimônio. Com isso gera mais lucro, o que pode ser interessante até numa forma de médio a longo prazo para gerar bons pagamentos aí aos investidores. Então a gestão fazendo isso de uma maneira correta, não vejo problema, porém é interessante ficar atento também. Caso alguma aquisição não dê o retorno esperado, é importante estar sempre acompanhando ali de uma maneira mais próxima um pouco. Falando de contratos, se a gente for ver o relatório do fundo realmente, o fundo lá ele diz que prioriza contratos atípicos. Porém, quando eu fui ver sobre porcentagens, eu descobri lá que os contratos típicos estão na mesma porcentagem do HGLG. Então, nós temos aqui 68% de contratos típicos e 32% de contratos atípicos. Porém, o fundo ressalta que uma boa parte da receita dele aqui
vem de contratos atípicos. Então, pode ser que o fundo tenha uma concentração maior em contratos atípicos, certo? Mas, de certa forma, se a gente for olhar, a gente pode ganhar nas duas pontas se a gente considerar que com contratos típicos de curto prazo eu consigo reajustar meu aluguel com maior frequência, apesar de eu ter um prazo médio de contratos menor, mas eu consigo reajustar e receber mais nesse período. E também nos contratos atípicos eu consigo essa consistência maior de dividendos por ter contratos de maior longo prazo, de 10 a 20 anos, por exemplo. Outro ponto importante, como nós falamos lá, a vacância do fundo está em 2%, então uma vacância mais baixa ainda que o HGLG, ponto muito positivo para o BTLG11. Uma vacância baixa significa renda recorrente ali para o fundo. Então não tem muito o que a gente explorar aqui do BTLG11, ele não é muito diferente do HGLG11, o que a gente tem que perceber é que ele fez agora aquisição de mais alguns ativos, fez uma aquisição robusta, tem a sua concentração maior ali no estado de São Paulo, então muitos dos seus imóveis vão estar realmente em São Paulo, apesar de estar dividido em outras regiões do Brasil. E agora, para a gente descobrir o Magic Number do BTLG11, nós vamos fazer aquele cálculo ali basicão, certo? Vamos pegar a cota de 96,89 e dividir pelos nossos 78 centavos, que é o que ele vem pagando aí de dividendos. Então aqui, se a gente for fazer esse cálculo, nós vamos chegar no valor aproximado aí de 124 cotas para receber o valor equivalente para comprar mais uma cota sem precisar mexer no nosso bolso, no BTLG11. Uma coisa que eu esqueci de comentar, vou comentar agora com vocês, é quanto que custaria para estar adquirindo e estar recebendo já aí o valor referente para comprar uma outra cota e atingir o Magic Number. Qual é o valor investido, valores em reais necessariamente, né? Então aqui nós pegaríamos as 124 cotas e multiplicaríamos pelos 96,89. Nós vamos chegar num valor aproximado aqui de R$12.000 para a gente estar chegando no Magic Number do BTLG11. E no HGLG11 eu vou comentar, porque eu esqueci na outra parte aqui de falar, nós temos aqui 139 cotas vezes 153,38, o valor aproximado aqui em cotas de 21.300 aproximadamente. Percebo que para obter o Magic Number no HGLG11 eu tenho que desembolsar um valor maior, também sempre relacionado aqui ao Dividend Yield, considerando que ele é menor do que o BTLG11, que está em 9,56, aproximadamente 1% maior. Então esse foi o duelo de hoje, espero que tenha gostado. Lembrando mais uma vez, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, apenas trago as informações aqui, os pontos que eu acho positivos, os pontos que a gente deve olhar com mais atenção, com base no relatório de cada fundo, que é a fonte mais confiável que a gente pode ter para obter essas informações. Muito obrigado por ter chegado até aqui, como sempre. Agradeço por estar acompanhando, vou trazer muito mais duelos aqui desse modelo. Achei muito interessante fazer esse conteúdo porque a gente aprende muito por que tal informação é importante, dependendo do tipo de fundo imobiliário. São vários conhecimentos que a gente vai agregando, com certeza, com os conteúdos aqui do canal. Dá o curtir, comenta se tu já tem o BTLG11, HGLG11, gosta de um, de outro, qual é a principal diferença. Se posso ter me equivocado em algum ponto aqui, pode deixar nos comentários, é bem tranquilo, eu gosto de interagir ali. Se inscreve no canal e até um próximo vídeo.